Olá, gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui, novamente de cara lavada, para mostrar pra vocês como eu preparo a minha pele. Quais são os passos que eu faço pra deixar a pele bonita pra receber a maquiagem. Eu sei que muitas das minhas leitoras e das meninas que me acompanham pelo canal não sabem o passo a passo de como preparar, quais são os produtos que se utiliza pra fazer a preparação da pele. Então, pensando em vocês, que eu tô gravando esse vídeo hoje, tá? Então, vamos lá? Pessoal, primeiro de tudo, você tem que estar com um rosto bem lavado, tá? Isso pode ser no banho, pode ser na pia, enfim, lave bem seu rosto com sabonete para rosto e hidrate ele em seguida. O hidratante que eu gosto muito é esse da Nivea, que é o que eu uso. Esse aqui é pele mista e oleosa. Ele já tem protetor solar, mas o passo seguinte é usar o protetor solar. Então eu lavei, hidratei com um hidratante para o rosto e passei o protetor solar. O protetor solar que eu estou usando hoje é esse da Mary Kay, que ele é para o rosto e para o corpo, tá? Ele é bem sequinho, vale muito a pena. Esse aqui ele tem protetor solar, fator solar 30 e ele não deixa a pele oleosa, apesar de ele ser em creme, tá? É o que eu recomendo. Próximo passo, depois de lavar, hidratar e passar o protetor solar, eu uso o primer. Esse primer, ele é da Colors, é um primer facial HD para todos os tipos de pele. Então eu vou passar, deposito um pouquinho na minha mão e vou passar no rosto. Esse primer, ele seca bem rápido. Então, ele tem que ser passado no rosto bem rápido e tem que ser passado com batidinhas, porque senão ele se esfarela. E aí eu vou passando e fazendo as batidinhas. Pra quem não sabe, o primer ele serve pra fixar a maquiagem, fazer com que ela dure mais tempo e também para diminuir a concentração de poros abertos, principalmente nessa região aqui, que é onde a gente sua mais. Então ele vai fechar os poros e vai fazer com que também a maquiagem fixe bem. É um procedimento bem rápido para que a gente consiga deixar ele bem certinho. Primer passado, próximo passo no meu caso, eu prefiro o corretivo primeiro. Eu vou usar o corretivo da Capricho, que eu já mostrei pra vocês numa resenha. Esse corretivo eu já mostrei também como que se aplica. Eu vou aplicar na área dos olhos. E eu gosto de passar também no meu nariz, porque eu tenho um pouquinho de vermelhidão no nariz. Não tenho espinhas para retirar. Se você tiver espinhas, você pode aplicar sobre elas também, para poder cancelar. O corretivo ele tem a função de cancelar manchas e cancelar marcas que você não quer que apareça depois que a pele está pronta. Lembrando que o corretivo se passa sempre com batidinhas na região dos olhos, por ser uma região muito sensível. E no nariz aqui eu vou esfregando para que ele fique uniforme. Passado o corretivo, então cancelado as olheiras, eu vou para a base. A base que eu vou usar é a base da Vult, número 2. E da mesma forma que o primer, eu vou colocar a base sob a mão e vou utilizar o pincel. O pincel que eu vou utilizar é o Kabuki,
Vou pegando e vou passando. Não precisa esfregar muito, levezinho, tá? Passa sobre a boca. Passo na pálpebra também para poder cancelar qualquer manchinha. Com o Kabuki eu consigo uma uniformidade melhor. Fica mais natural. Fica tão forçado, sabe? Não esquece do pescoço, se tiver muita diferença na cor da base. Só pra não ficar aquela linha, né? Tem gente que passa só até aqui. E aí você vê nitidamente a diferença e uma linha que divide. Por que é bom passar a base na região da boca? Eu tenho a boca muito vermelha, então quando eu passo um batom claro e cremoso, ele não aparece a cor. Então se você cancela a cor da sua boca, você faz com que a cor do batom apareça. Então isso é muito importante. Próximo passo, eu vou usar o pó. O meu pó que eu vou usar também é da Vult, é o número 2, com um pincel para pó. Então, sim, só dar umas batidinhas e... O pó serve para eliminar qualquer aparência de oleosidade. Então, se você tem oleosidade só na zona T, você pode só passar na zona T e pegar o que sobra do pincel e ir colocando para as bochechas. Pó passado, próximo passo, eu vou utilizar um bronzer. Quando você prepara a sua pele, passa a base, passa o pó, você torna a sua pele uma tela branca. Você tira todas as sombras e iluminações que tem na sua pele. Então, quando você utiliza um bronzer ou um pó mais escuro nas regiões de sombra, faz com que as sombras voltem para o seu rosto, fazendo com que essas partes onde a gente vai colocar o bronzer se tornem mais profundas, deixando o seu rosto mais fino. Então o bronzer que eu vou utilizar é o da Vult, é o número 2, com um pincel, ele é mais achatadinho, só que ele é fofinho. Então eu vou pegar a parte de cima, que é o bronzer, que é o escurinho, e vou passar na região abaixo do meu osso da bochecha. Então, para eu achar, ou eu toco, ou eu faço assim, esse movimento, para que eu possa achar o lugar onde eu vou passar o bronzer. O bronzer eu vou passar aqui, nessa região abaixo do ossinho, que é para poder afinar o meu rosto. Então eu vou sempre eu encosto o pincel nessa região aqui atrás e vou trazendo. O que eu faço? Eu crio uma sombra aqui, estão vendo? Faz com que o meu rosto pareça mais fino. No outro lado, mesma coisa. Se eu quisesse
utilizar o bronzer como como blush, eu poderia puxar ele aqui pra cima, o que faria com que o meu rosto ficasse mais bronzeado. Mas esse não é o objetivo desse vídeo. Então qual seria o próximo passo? O blush. O blush que eu vou usar é da minha paleta da PW, que tem 6 cores. Eu vou utilizar esse pêssego aqui, tá? E vou utilizar um pincel tipo aquele de pó, só que ele é menorzinho, ó, a diferença, tá? Por que menor? Porque assim eu concentro em um local mais definido, tá? Aonde eu vou aplicar o blush? Na minha maçã do rosto. Para eu descobrir onde eu aplico certinho, eu dou um leve sorriso. E aplico. Assim eu crio um ar de saúde, né? Fico mais rosadinha e volto a ficar com a pele mais natural. Então eu aplico daqui pra cá. Ó. Uma dica muito importante, pessoal, sempre utilize muita iluminação quando você for passar o blush, porque lugares mais apagados você vai passar e vai achar que não passou nada. Aí quando você vai pra rua, que ainda, se tiver ainda claro, você vai parecer que tá com uma chinelada na cara, né? Levou duas chineladas. Então cuidado, o blush ele é importante, ele deixa o rosto com uma cara de saúde, mas ele também pode ser traiçoeiro e deixar você com uma cara de que levou duas chineladas, tá? Então é isso, a gente utilizou o primer, depois foi o corretivo, depois foi a base, o pó, o bronzer e o blush, tá? Não tem segredo. Ah, Camila, mas e as marcas? O que eu tenho acessível, ou o que eu tenho em casa, ou o que eu tenho numa loja próxima, não são as marcas que tu tá usando. Gente, qualquer marca vale a pena. Quer investir numa coisa mais baratinha? Investe, testa, vê se você se adapta primeiro. Não vou dizer assim, vai lá e compra uma MAC, vai lá e compra um Revlon, compra... enfim, marcas que sejam absurdamente caras. Então, eu aconselho você, se você tá começando, né, começando a aprender a se maquiar, Camila, gostei do que tu fez, mas não tenho dinheiro. Ó, gente, essa base da Vult custa R$14, o pó custa 12, o bronzer custou 14, então assim, não é caro, tá? Vai comprando aos pouquinhos, vai se adaptando, compra um joguinho de pincel. Pincel não é primordial, assim, você consegue fazer as aplicações com as mãos também, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, que coloquem elas em prática e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!